Salve, salve, professor Renato Almeida e Cursos Azambuja com a sua aprovação nos colégios militares. Hoje vamos de quê? Hoje vamos de prova de Brasília do ano de 2019. Prova encardida, pessoal, encardida. Temos que estudar bastante. É uma prova temática, né? É uma prova que fala sobre a própria Brasília, dá um histórico de Brasília, e aí vem vindo várias falas aqui a respeito do projeto, né? Um projeto político e toda a sua formatação. Bom, aí nós vamos aqui para uma curiosidade matemática dos egípcios lá, né? Que eles poderiam decompor os números, ó. Os egípcios, porém, desenvolveram um método que permite simplificar o cálculo de multiplicações por meio da decomposição de um dos fatores, como soma de números que se obtém a partir de produtos sucessivos por 2. Né? Por exemplo, vamos por exemplo que é melhor. Vai começar pelo número 1. Claro, tem que ter o número 1, senão você não consegue fazer os ímpares, né? Então, por exemplo, você trabalha com potências de 2, né? 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3 e assim por diante. E ao somá-los, você consegue fazer qualquer número. Qualquer número. Por exemplo, o 45. Se você somar 1, 4, 8 e 32, você tem o 45. Tudo com potências de base 2, né? O número 100 pode ser escrito dessa forma. Já mais simplificado, né? 4, 32 e 64. Também na forma de potências de 2. Mas como encontrar essas parcelas da soma? Tem um procedimento prático, né? Tem um algoritmo que nós podemos utilizar, que eles apresentam na própria prova. Que como é que é? Você vai fazendo as divisões e vai enumerando letras, né? Você vai aqui elencando letras. Vai criando uma parte literal do número. Como? Você vai dividindo sempre por 2. Sempre que o resto for 1, né, você negrita no número. Né? A primeira, ó, 45, a primeira vez, divide por 2. Como é ímpar, vai dar resto 1. E aí você marca letra A, e aqui está o 22. Aí você pega o 22, o quociente, e o objetivo é onde? É chegar no quociente 1. Ah, você tem que chegar no quociente 1. Você vai pegar o 22 e dividir por 2. Vai dar 11. Né? Mas aqui vai dar resto 0. Veja você que não tem negrito. Ó. Você não vai utilizar esse número na formatação do 45. Mas quando chegar aqui no 11 e dividir por 2, vai dar resto 1. Na letra C, né? Opa, 11 dividido por 2 dá 4, né? Não, dá 5. 5 mesmo. 5, tem quociente 5, perfeito. Então, o que você vai usar? A letra C. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. E a cada letra dessas, você vai relacionando uma potência de base 2. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2 e assim por diante. Certo? Por exemplo, se você quiser fazer, aqui ó, o 100, a mesma coisa. Ó, resto 0, resto 0. Não está em negrito. Você não vai usar para a parte literal do 100. Quando der resto 1, você usa a letra. Resto 0, você não usa, resto 0. Até chegar no quociente final 1. E quando você chega no resto 0, né, e o quociente final 1, você duplica. Você coleta essas informações aqui e acrescenta-se o dobro do último número que aparece nessa coluna. Então, você acrescenta o dobro, certo? Bom, essa fala, ela não é muito explicativa. Por mais que eu fale, você vai ter que praticar. É muito importante praticar. Certo? Porque é a única forma de você se apropriar do sistema. Bem, aqui, ó,
As letras correspondentes aos produtos sucessivos por 2 podem ser usadas para expressar em ordem alfabética, é o que eu já vinha falando. O esquema, né? Ó, o ACDF é a expressão literal do 45, que está aqui, ó. 45. A, C, D. E o último você duplica para dar os 32, certo? Vamos ver o 100, para tentar deixar mais claro. CFG. Ó, negrito, C, o F. E quando chega no quociente 1 e resto 1, você duplica. 64. O G. Certo? E aí você consegue, com essa soma, obter o número 100. É algo bem complexo para uma prova. Não é simples. Mas faz parte. Bem, vamos ver o que eles nos pedem. Eles pedem e aí diz o seguinte, que os números 128, 256, você vê tudo que é potência de 2, né? 2 na 8, 2 na 7, 2 na 10. Tudo potência de 2. Que é algo que eu trabalho muito com meus alunos na preparação de colégios militares. Você tem que dominar as potências de base 2. Perfeito? Perfeito. Aí pergunta a expressão literal do sucessor representado pela letra K. Primeiro, quem é K? 1024. Esse é o K. Você vê que as letras sempre são potências de base 2. Bem, o antecessor, eu vou querer determinar o 1023. Certo? Eu não conhecia esse método. Fazendo essa questão, o que me chamou a atenção? Que sempre que eu trabalhar com um número ímpar, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que usar a letra A. Senão eu não tenho uma soma de pares, nunca vai dar um ímpar, a não ser que tenha um ímpar ali para enxuriçar. Né? Então, sempre que for um número ímpar, eu já descobri que tem que ter uma letra A. Bom, não nos ajuda muito, porque está tudo aqui, né? Olha só, o 1023, ele vai mostrar para nós, deixa eu só pegar aqui um slide em branco. O 1023, o que você tem que fazer pelo procedimento indicado na prova, que você vai ter que fazer aí em casa, caprichosamente. Você vai ter que ir dividindo. Divide por 2. Bom, vai dar 511, né? E sobra 1. Sempre que sobra 1, essa primeira divisão, eu uso a letra A. Sempre que o resto for 1, eu uso a letra. Quando o resto for 0, eu não uso a letra. Perfeito? Já deu para ver que aqui o resto vai ser 1 também, porque é ímpar. Então, certamente, eu vou usar B. Né? E aqui vai dar 255. Que vezes 2 dá 510, sobra 1. Ainda é ímpar. Dá para ver que eu vou usar a letra C. Por quê? Porque o resto vai ser 1. Né? Então, 250 dá 125, mais 2, 127. Então, esse número na parte literal vai ter a letra C. 127 dividido por 2 dá 63. E resta 1. Então, eu também vou usar a letra D. 63 dividido por 2 dá 31. Sobra 1. Eu uso a letra E. 31 dividido por 2 dá 15. E sobra 1. Eu uso a letra F. 15 dividido por 2 dá 7. Né? E resta 1. Eu uso a letra G. 7 dividido por 2
dá 3. Né? 3 vezes 2, 6. Resta 1. Eu uso a letra H. 3 dividido por 2, eu uso a letra I. Concordam? Porque ainda tem resto 1. Certo? E aí? Chega naquela situação que para você ter o quociente 1, você duplica a última. Então você vai usar a letra I também. Então a representação literal desse número vai ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, que dá a alternativa. Ah, e tem um detalhe. Não, tem um detalhe. Você tem que ir mais uma. Você tem que ir mais uma. Porque falta uma letra aqui, ó. Uma letra. Então, você vai sempre até a última antes daquela potência. Por exemplo, você trabalhou com 1024. Se o 1024 é K, né? Porque nós estamos com 1023, o antecessor. Você vai ter que ir até a letra anterior. O número de divisões, faltou uma divisão aqui, ó. O número de divisões vai cair exatamente uma antes da letra da potência de base 2. O que eu quero dizer com isso? 512. 512, que letra é? Diz ali que é a letra J. Então você vai ter que ir até aí, no antecessor. Certo? Que é só contar o número de divisões. E depois, na última, como diz a prova, como diz aqui, ó, não preciso mostrar a prova, porque nós temos aqui, ó, você tem que duplicar, ó. Aqui, na última, você duplica, certo? Que o 100 é o que fica mais claro da duplicação. Então, a alternativa correta é a letra E. Você vai até uma letra antes da K, sempre que for. O antecessor, experimenta fazer em casa. Experimenta fazer aí. Você vai ver que vai até o antecessor. Faz as divisões, faz o quociente direitinho, né? Para pegar o esquema dessa curiosidade matemática. Bom, aqui nós temos uma soma de A, C, E, G, I, K. Mais BCF, BCF, HJ. E nós temos que descobrir esse número para colocar a representação literal dele. Você vê que isso aqui é um número ímpar, né? Isso aqui é um número par, porque não tem A. Isso já é uma coisa boa. E se tu soma ímpar e par, certamente vai ter que ser ímpar, né? Certamente vai ser ímpar. Já é uma boa prova real. Que número é esse? Você tem que fazer... Deixa eu limpar aqui. Você vai ter que fazer assim. A1, B2, C4, D8, E16, F32... G, 64, H, 128, I, 256, J, 512 e K, 1024. Que foi o caso do exercício anterior, né? Do K, o antecessor do K. Nós vimos que temos que ir até o J, né? Porque é uma antes. Aí, o que nós temos que ver? Que número é esse? Vai ser A, mais C, mais E, mais G, mais I, mais... Você vai somar aqui, ó. A, mais C, mais E, mais G. Então, o que você vai escrever? Eu já fiz aqui uma colinha para nós, que é o seguinte. Nós vamos somar que o A é esse aqui. Esse é 1 mais 4, só para a gente ganhar tempo, tá? 16, 64, e eu já relaciono. Mais
256 mais 1024. Né? Ó. 1, 4, 16, e assim vai indo. O G, 64, certo? Você está somando. E isso aqui dá 1365. Agora nós vamos para esse. Que número é esse? B, ó, 2, C, 4, F, 32, H, 128 e J, 512. E esse número aqui dá 678, tá? O que você vai fazer? Você vai somar esses dois números, são as expressões literais desses números aqui, e você vai ter que achar a expressão literal dessa soma, que é o 1365 mais 678, que vai dar 13, 14, vai dar 2043. Então você vai ter que achar a expressão literal desse número aqui, certo? Do 2043. E ver onde é que ela está aqui. Perfeito? Você vê que o 2043, ele é bem perto do... Ele passa o 1024, né? Que é o K. O 1024 vai ter que ser somado. E aí nós vamos fazer as divisões, tá? É trabalhoso, realmente é trabalhoso. Então nós vamos pegar o 2043. E aí, o que você faz? Você vai ter que descobrir, eu até não tenho aqui a divisão, mas você vai ter que descobrir qual é a divisão que dá resto zero. Quando a divisão dá resto zero, aquela letra não aparece. Porque ó, a primeira divisão, certo que vai dar resto 1. Certo? Porque o A tem que aparecer, porque é um número ímpar, né? Então, o A apareceu. Agora nós vamos para a segunda divisão, que é 1021. Também vai dar resto ímpar, né? Vocês concordam? Vai dar resto 1, né? Sempre que dá resto 1, gente. Então, 1021 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar... Quanto? 5 vezes 2, 10. Dá 1. Dá 0. Não, dá 2 aqui. Dá 1. 1 vezes 2, 2. 510. E resto 1. Então você vê. Aqui tu tem resto 1. Mas aqui tu não tem resto 1. Tu tem resto 1, mas aqui é um par. Então, esse aqui tu usa B, né? Deu resto 1, vai dar 510. Mas quando chegar para C agora, você não usa. Porque isso aqui, ó, vai dar o quê? Resto 0. Vai dar 255. Então, a C você não usa. A D você vai usar. Então, a C você não usa. Certamente você não usa. E efetuando as divisões depois, né? Você vê, você tem que fazer várias divisões, por isso que eu digo que é muito trabalhoso. Ó, aqui também vai dar resto 1. 254, 127. Continua ímpar. Você vai usar E. 127 dividido por 2. Vai dar quanto? 63. Você vai usar F. E aí você já mata. Você já mata a questão. Porque você vê que onde é que está sendo eliminado uma letra, né? Onde que tu elimina uma letra, certo? E elimina uma letra quando? Quando o resto é 0. E a alternativa correta dessa aqui é a letra D.
Então, assim, ó, nossos canais, né, nossas redes sociais estão à disposição de vocês. Qualquer dúvida, mas olha de novo, olha e faz. Porque é bem interessante para desenvolvimento mental essa questão. Beleza? Segue o baile. Bom, aí aqui fala sobre o Congresso Nacional, né? Que aqui é a Câmara, né? Aqui o Senado, o plenário, né? A cúpula maior voltada para cima, a cúpula, a Câmara dos Deputados, né? E uma cúpula menor voltada para baixo, que abriga o Senado, né? Senado, Câmara dos Deputados. Aí atrás do edifício tem duas torres, né? De 28 andares aqui. Uma pertence à Câmara e outra ao Senado, né? Bom, aí o que eles perguntam aqui? Com base nas informações, sabendo que as duas torres têm formato de paralelepípedo. 100 metros de altura, né? Então, paralelepípedo, 100 metros de altura. Maior dimensão, vou botar aqui. Tem 10,5 de largura. E o comprimento, né? Eu fiz assim um paralelepípedo deitado aqui, né? O comprimento é 9/20 da altura. Então, 9/20 de 100, 100 dividido por 25, vezes 9, 45. Então, como eles querem saber a soma dos volumes das duas torres, você vai calcular o volume de uma, que é 100 vezes 10,5 vezes 45, e depois multiplicar por 2. Né? Esse valor vai dar, eu não fiz aqui, mas a gente faz. Aqui vai dar, vamos fazer vezes 2 já aqui, ó, porque são duas torres, eu vou botar aqui 21. 21 vezes 100, 2.100. Eu já fiz duas vezes, né? Que são duas torres. E aí eu pego 21 vezes 100 e multiplico pelo 45 para ganhar tempo. Né? Dá 0, 0, 5 e 10. 0, 0, 4 e 8. Aí vai dar 94.500. Como eu trabalhei em metros, né? O resultado também é em metros. Metros cúbicos. A alternativa correta é a letra E. Tá? Eu só multipliquei por 2 aqui para tirar a vírgula e ganhar tempo. Ok? Você podia ter feito essa multiplicação, que vai dar a metade, é 1 multiplicado é 37,250, se não me engano. Não, 37 não, é mais 47,250. Mas você multiplica por 2 aqui e multiplica por esses aqui. Ok? É uma questão de paralelepípedo que sempre cai, né? Um paralelepípedo é certo que cai uma, é certo. Depois, agora nós vemos com a questão de coligações, né, quociente eleitoral. Que também dá um pouquinho de trabalho na prova. Mas é simples, né? Você pega os votos válidos. Como é que se calcula, né? Você tem que conhecer o total de votos válidos e divide pelo número de vagas em disputas, né? Por exemplo, aqui eu estou dividindo por 9, porque são 9 vagas. Na questão, a gente vai pegar o número de votos válidos, que são, se não me engano, 117 mil. 11, 16, 17, 8, 10, isso. O número de votos válidos aqui são 117 mil. Então, o quociente eleitoral é pegar o número de votos válidos dividido pelas vagas disponíveis. Como no caso aqui é a Bahia, como nesse caso é a Bahia, você vai pegar, a Bahia tem 39. Então, para achar o quociente eleitoral, que é o primeiro passo, você pega os 117 mil e divide pelo número de vagas. O bom aqui é que isso aqui dá um número exato, né? Isso aqui dá 3 mil. Aí o que eles pedem para fazer depois?
você pega o número de votos de cada coligação ou partido e divide por isso, que vai dar um número de cadeiras que eles vão usar, né, que eles vão ter, né, na Câmara. 24 dividido por 3.000, 8 vagas. 57.000 dividido por 3.000, 19. 15 por 3.000, 5. E 21, 7. Então esse vai ser o número de vagas. Se você quiser fazer a prova real, essa soma aqui vai dar 39, que é o número de vagas que eles têm. Perfeito. Aí o que eles pedem? É correto afirmar que o número de vagas do partido, C, M, B, A. Então vamos ver. Do partido M é um número natural. Do partido M é um número natural com uma classe, certo? E duas ordens. Perfeito. Então já é na letra A. C é a metade do número de vagas do partido M. C, 8 não é a metade de 19, errado. C é o dobro do partido B. C é 4, 8. C é 8. Partido B é 5. Isso aqui não é o dobro. A será um número divisível por 2. Ímpar, não é. B será um múltiplo de 3. Não é. Realmente é a letra A. Perfeito? É uma questão também que requer leitura, né? Muita leitura e muita atenção. Tá bom? E é bom que você já aprende um pouco do processo eleitoral. Agora, de novo, vem mais uma fala. E depois vamos ao que interessa, né? Aqui, que é a área desse triângulo aqui. Né? Você pode ler a prova, você conhece um pouco da história de Brasília, mas nós estamos resolvendo as questões, né? Então, cada quadradinho aqui tem lado 25. Ou seja, a área de um quadradinho, 625 metros quadrados. E eles estão perguntando a área interna desse triângulo formado pela praça, né, dos três poderes. Bom, o que você vai fazer? A área do triângulo é base vezes altura na meiota, divide por 2. Então vai ser base 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 72. Divide por 2, então tem 36 quadradinhos. Ok? 36 quadradinhos. Cada quadradinho, 625. Então, 625 vezes 36 dá 30, dá 15, dá 37. Dá 15, dá 7, dá 18. Então, isso aqui vai dar 0, 10, 15, 2, 1. Então, vai dar 22.500 metros quadrados. Mas você viu que as alternativas, elas estão em quilômetros quadrados, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Como é quadrado, nós sabemos que tem duas casas, né? Duas dimensões, duas casinhas. Bom, e aí nós vamos pegar o algarismo da unidade e botar no metro. Número 0 à esquerda, 5, 2, 2. E vamos até a unidade do quilômetro, que é o que eu quero determinar. Cheguei na unidade, bota 0, bota vírgula. 0,0225. 0,0225. Alternativa correta, letra B. Tá certo? Bem, agora nós vamos para a questão de número 6, que é uma questão de geometria plana, que fala sobre a área do losango. Tá? Tá pedindo, ó, a área interna do losango. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, a área do losango. Pessoal, a melhor forma de calcular, ou pelo menos que eu acredito que será mais fácil,
é tu trazer esses dois triângulos para cá, ó, e aí tu trabalha com um retângulo, que a base, nesse caso, é a diagonal maior, e a altura desse retângulo, metade da diagonal menor. Ponto. Aí fica fácil. Bom, se eu preciso achar a diagonal maior, que vai ser 20 menos 3,4. Menos 3,4. Né? Vai dar 16,6. Essa aqui eu posso usar na integridade, né? Usar toda ela, 16,6. Agora, a outra diagonal é que eu vou usar a metade, que vai ser 14 menos 3,4. 3,4 porque são dois lados aqui, né? Também aqui. 3,4. Que vai dar 10,6. Só que essa aqui eu vou usar metade, porque eu trouxe esses triangulinhos para cá, ó. Aí eu vou ficar com esse retângulo, que ó, eu recortei o meu losango. Aí então vai ficar 16,6 vezes 5,3. Dá 18, 18, 19, 4, 30, 33, 8. Isso aqui vai dar 87,98 metros quadrados. Já dá direto aqui, ó. 87,98 metros quadrados. Então a área do losango é a letra E. Beleza? Aqui nós temos sobre a Catedral Metropolitana, muito bonita. Visitei lá, fui dar uma aula num curso da Polícia Rodoviária Federal. E lá tem 3 anjos, né? Tem o menor, que ele tem 100 quilos, o médio, que tem 200, e o maior tem 300 quilogramas. São 3 anjos. E essa questão, ela está perguntando o quê? Ela fala do altar, mas ela pergunta o seguinte, ó, o valor gasto de concreto para a confecção das 3 esculturas, que são os anjos, né? Então, como o quilograma do concreto é 11,90 e os anjos pesam 100, 200 e 300, vocês vão ver que isso aqui dá 600 quilogramas, né? E aí eles querem saber o custo. Tu vai pegar a massa dos anjos e multiplicar por 11,90. Deixei os zeros olhando, tá? Aí vai dar 54, 11 e 7. Mas aí como tem 2 zeros, né? Vai ficar 7.000, um zero, outro zero. 7.140. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Então é uma questão bem simples. Tem muito blá blá blá, mas na verdade você tem que se apegar à massa dos anjos e o custo, né, do concreto. Bem, aí aqui nós temos um gráfico, né, que eu reproduzi aqui novamente. É o número de visitantes na ponte JK, né, do Lago Paranoá, o Congresso Nacional e a Catedral. E aí você tem que fazer o tratamento da informação, né? Você vai ter que interpretar o que está sendo dito. Em 2018, aqui, 2 dos monumentos tiveram a mesma quantidade de visitantes. Não é verdade, ó. Tudo quantidades diferentes. O Congresso Nacional permaneceu 3 anos seguidos com a mesma quantidade. O Congresso Nacional é vermelho. 2 anos, 2 anos. Não, está errado também. Em 2016, o número de visitantes da Ponte JK, 2016. A Ponte JK é azul.
dá uns 40 e poucos, 43 mil, né? 44 mil. Foi o triplo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi 20 mil, o triplo é 60. Está errado. De 4 em 4 anos, dos 4 anos apresentados, 2015 foi o ano que a ponte recebeu o menor número de visitantes. A ponte é azul. O menor número de visitantes da ponte foi em 2017. Está errado também a letra D. Vamos ver a letra E. Em 2017, o monumento mais visitado teve pelo menos 5 mil visitantes, mais do que o monumento que foi mais visitado. Teve pelo menos 5 mil visitantes a mais do que o segundo monumento mais visitado. Realmente, ó, o monumento mais visitado em 2017, pelo menos 5 mil a mais o segundo. Então a alternativa correta é a letra E. Essa é uma questão mais simples, né? Dentro do que se apresentou até agora. Aqui tem um blá 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 de novo, né? Sobre o lago, né? 120 metros quadrados de área verde por habitante, que é 4 vezes o valor recomendado, ó. Deixa eu pegar um marca-texto aqui. Isso aqui é a informação importante dessa questão, que fala que Brasília é 4 vezes o valor recomendado. Se Brasília é 4 vezes o valor recomendado pela OMS é 30 metros quadrados, né? E aí, pergunta. Brasília tem 3 milhões e 39 mil habitantes. Pergunta qual a área verde que deveria ter segundo o padrão recomendado pela OMS. A Brasília tem 120 por habitante, mas o recomendado é 30, né? Então, se ela quer saber o recomendado, é só multiplicar isso aqui por 30. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses zeros olhando e mais o zero do 30, certo? Depois eu devolvo. Dá 27, dá 11, dá 9. Devolve os zeros. Dá 91 milhões, 170 mil quilômetros quadrados. Beleza? Beleza. Vamos para a questão de número 10. Aqui fala do Parque da Cidade, né? O Sara Kubitschek, que tem várias pistas, né? A B e a C. E pergunta o seguinte, né? Ela está dizendo que Pedro foi correr no Parque da Cidade. Aí na primeira etapa ele correu 1/4 do percurso. Na segunda etapa, essa aqui é a primeira, ele correu 2/3 do que restou. Então restou 3/4. Essa aqui é a segunda etapa. Primeira, segunda. E depois restou 1.500 metros. Pergunta o seguinte, um percurso que ele pode ter utilizado e o comprimento do trecho que ele correu na segunda etapa. Então, um que ele pode ter utilizado e o que ele correu na segunda etapa. Então, primeiro a gente vai ver quanto que ele correu, né? Aqui dá para fazer um cancelamento, ó. Então dá para ver que é 1/4 mais 2/4. 1/4 mais 2/4. Então 3/4. Significa que isso aqui é 1/4. Né? 3/4, isso aqui é 1/4 que resta. Se isso aqui é 1/4, isso aqui vezes 4 é o que o Pedro correu. Então ele andou 6.000 metros. Então uma das pistas que ele pode ter usado, 6.000 metros, B ou C, certo? 6.000 metros. E pergunta o trecho que ele percorreu aqui. 2/4 é a mesma coisa que a metade, né? A metade de 6.000 é 3.000. Então, se ele pode ter usado a B ou a C, e na segunda etapa ele correu 3.000, a alternativa correta é letra C. Ok? E aí, galerinha, então vamos para a questão de número 11, né? Tem aqui toda uma enunciação que vai atender a questão 11 e 12. Sob o meu olhar,
as questões mais difíceis da prova, né? Que demandam um tempo bem expressivo pelas particularidades da questão. Perfeito? Eles falam pavilhão, disposição, dona Sara, tal. Vai. O que interessa? Que tem um quadrado, Q, né, todo, subdividido, né, dividido em 9 quadradinhos. No quadrado Q é possível identificar 4 quadrados intermediários, que seria aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Seria esse quadrado, conforme enunciado, depois esse aqui, e isso dá uma intersecção, né? Depois esse aqui, e por último esse aqui. Então nós temos 4 quadrados. E para facilitar nossa interpretação, né, entendimento, eu fiz aqui toda a distribuição, para vocês verem a complexidade da questão, né? E aí vem algumas informações importantes, né? Cada um dos quadradinhos sempre tem uma certa quantidade de positivas de apenas um dos seguintes materiais. Então não mistura material em cada quadradinho. E no quadrado Q1 tem 3 lápis, o quadradinho Q2 tem 2 canetas, o quadradinho Q3 tem 2 borrachas. Tá? Então eu fiz aqui as anotações do que eles mandaram. Aqui está a questão. Então eu anotei que cada quadrado desse tem 4 lápis, que no Q1 tem 3 lápis, o Q2 tem 2 canetas e o Q3 2 borrachas. E também fala que o Q1, Q2 e Q3 tem 4 lápis. E vocês não podem esquecer que os que são comuns, eles vão ter a mesma coisa, né? Nesse desenho e nesse desenho. Então depois você vai pegar atentamente e olhar essa diagramação, que é o que eu peço para você. Para interpretar a questão, separe os 4 quadrados. E aí, essa questão de número 11, que está ali no slide anterior, ela propõe isso aqui. Se não há lápis no quadradinho Q7, então sem lápis, e aí que você vai começar a jogar, né? Q1, 3 lápis, para fechar 4. Aqui tem 2 canetas. Por quê? Porque foi informado, né, no enunciado. Então aqui tem 2 canetas, ó. Aqui, 2 canetas. Elas têm que ser iguais, né? Tu não pode passar daqui para cá com quantidades diferentes. Tá? E aí, para fechar os 4 lápis, se aqui tem 2 borrachas, aqui tem 2 canetas, aqui vai ter que ter 3 lápis. E aqui vai ter que ter um lápis para fechar os 4 lápis. Entende? Você vai ter que desenvolver esse raciocínio. Ouvindo do professor é mais complicado. E por que acontece isso? Por essa restrição aqui do Q7, de não ter lápis. Que aí, para fechar os 4 lápis, eu sou obrigado a botar no Q8, porque o Q5 vem para cá com um lápis só. E o Q4, ele tem 2 borrachas, pelo início do problema. E aí a pergunta é, se não tem lápis no quadradinho Q7, o que é possível deduzir, né? Se você vai ir nas alternativas aqui, ó, você vai ver que nesse Q4 aqui, ó, nós temos 7 lápis. E aí o Q4 possui mais de 6 lápis. Então eu insisto, pela dificuldade que eu encontrei, né, em diagramar a questão, você deve separar em 4 quadradinhos, que é daquelas questões, né, para não gabaritar a prova, mas que você é capaz, certo? A 12 é dentro da mesma problemática, que diz que se o total do lápis no quadrado for igual a 10, no quadrado Q for 10, então, aí eu venho aqui, ó, para ter 10, aqui já tem 4, né?
E você vê que fica, ó, vamos contar. 3, 4. Esse aqui não conta, certo? Esse não conta, porque ele já está aparecendo. 7. Esse que é 5 também não conta, porque ele já está aparecendo. E aí você fecha aqui 10 lápis. Então, se o total do que tem 10 lápis, o que significa? Que aqui não vai ter lápis. E aí você vai lá na alternativa de no aqui, ó, que não haverá lápis em Q9, que é, para o outro raciocínio, eu fui obrigado a botar lápis, né? Mas aqui não tem lápis, certo? Então, a alternativa correta da número 12 vai ser não haverá lápis em Q9, ok? Questão de número 13. A questão de número 13, ela fala sobre o Lago Paranoá. Fala sobre o tamanho, que é uma informação que nós não vamos usar. E depois ela vem aqui e fala sobre vazão, né? Que é o que nós vamos usar. Fala que armazena 600 bilhões de litros, fala em tamanho, mas isso tudo é irrelevante. Essa parte aqui, ó, é que nós vamos utilizar na próxima questão. Que o Lago Paranoá, ele tem 700 litros de captação de água por segundo, que corresponde a 25% do que se retira, né, da bacia do descoberto. E aí vem a pergunta. Sabendo que um dia tem 86.400 segundos, quantos litros são retirados da bacia do descoberto? Eles falam que o Paranoá é 700 litros por segundo. E isso representa 25% da bacia do descoberto. Se representa 25%, ele é 1/4. Então, na bacia do descoberto, saem 2.800 litros a cada segundo. Certo? E aí, a pergunta, num dia, quantos litros saem na bacia do descoberto? Então, você vai pegar os 2.800, né, que nós temos aqui, e multiplicar por 86.400 segundos, que é o que tem um dia. Ao fazer essa multiplicação, você chega aonde? Nós temos aqui a nossa colinha. Se não me engano é a letra D. Isso. Ao fazer essa multiplicação, você encontra 241.920.000 litros. Então, o cuidado que você tem que ter nessa questão é que tem uma série de informações desnecessárias aqui. Desnecessárias. Que a informação crucial está aqui. E que tu vai ter que relacionar essa informação com a bacia do descoberto. Perfeito? Então, a questão de número 13, a alternativa correta é a letra D. Certo? Na 14, também. Fala em pirâmide truncada, fala de cúpula não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um dos monumentos visitados da cidade, mais visitados. A informação crucial está aqui, que a base retangular do Memorial JK possui 120 metros de comprimento e a largura são 4/15 do comprimento. E isso é o que vai nortear. Essa base retangular tem área igual. O cuidado
que você tem que ter, que isso aqui nós estamos trabalhando em metros e a resposta está em centímetros quadrados, né? Você vai fazer essa operação, né? Por 120, aqui os 4 quinzeavos de 120, que isso aqui dá 32, né? Porque 120 por 15 dá 8. Você multiplica o 120 vezes 32 e você vai achar o número de metros quadrados. Mas isso aqui, pessoal, são metros quadrados. Cuidado, ó. Cuidado. E cuidado na conversão. A conversão, o que você tem que fazer? Colocar a tabela, metros quadrados, para cá é decâmetro quadrado. Como estão pedidos em centímetros, você vai até o centímetro. Quando trabalhamos com medidas de área, 2 casas, né, em cada unidade aqui, sempre pega o algarismo da unidade do metro e vem e coloca no metro aqui, na unidade. Os números estão para a esquerda. E aí agora você vai até o centímetro, que é o pedido na questão. Separando aqui por classes, dá 38.400.000. A alternativa correta é a letra E. Ok? Questão número 5 também conta mais um pouco da história de Brasília. Questão 15, né? Compra mais uma história de Brasília. E aí vem aqui uma representação na figura retangular que também tem informações desnecessárias. Na figura retangular está representado o palácio na cor laranja, a piscina na cor azul, a borda na cor amarela e o gramado na cor verde. Essa informação aqui é desnecessária para a pergunta. Cada quadradinho tem 10 metros de lado. Você não precisa fazer essa conta. Por quê? Pergunta a fração entre a área da parte construída do terreno, que é laranja, amarelo e azul, e a área do gramado. Então, é a fração entre o número de quadradinhos da parte construída pelo gramado. Aqui eles perguntam em fração, mas isso pode ser chamado de razão também, certo? O que você vai fazer? Eu fiz assim, eu contei os quadradinhos totais, que se não me engano dá 15 por 12, que é um número bem utilizado em prova, né? Até naquela anterior também, 15 por 12. O total dos quadradinhos são 180. Quando eu contar a parte construída, que está mais fácil, o restante para completar os 180 é o gramado. Então eu vou contar aqui. Como aqui tem 15, aqui tem 13. 13 vezes 4, aqui tem 52. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Então aqui tem 28. Então, parte construída é 52 mais 28, que dá 80. Como o total é 180, para gramado sobra 100. Certo? Como eles querem a fração irredutível, simplifica. 8 é 4 vezes 2. 10 é 5 vezes 2. Faz o cancelamento e chegamos à alternativa correta, que é a letra A, 4/5. É uma questão mais simples. Você vê que nós passamos trabalho com algumas questões, mas aí começam a aparecer questões mais simples. Por isso que na prova a gente tem que correr os olhos sobre a prova toda. Tá? A questão 16, ela tem a particularidade do horário de verão, né? Que o horário de Brasília é 10h32, Fernando de Noronha, Amazonas e Acre serão
11h32, 9h32 e 8h32, certo? Então, Fernando de Noronha, uma para frente, Amazonas, uma para trás, e o Acre, duas para trás, tá? Então, essa é a questão 16. Você fica com 3 horários, né, diferentes aí, com 3 fusos horários diferentes. Aqui, Noronha, Amazonas e Acre. Mais Brasília, 4. Tá? Bom, o horário de verão termina no dia 16 de fevereiro de 2019, à meia-noite. Dessa forma, 0 hora do dia 17, o horário do Distrito Federal atrasa 1 hora. Né? Então vamos de novo. Se Brasília for 10h32, no Amazonas são 9h32, que é onde a questão vai se basear. Aí olha só, eu tenho que uma equipe saiu às 23 horas de normal lá do Amazonas, né? Aqui do aeroporto do Amazonas. 23 horas, Brasília estava no horário de verão. Era meia-noite. Porque ela tinha ido e voltado já. Porque tem a diferença de horário. Então, Brasília, o horário correto já era 0 hora. E a partir disso, o que você faz? Você conta as 4 horas de voo, 1 hora de aeroporto, mais 2 horas da viagem. E eles vão chegar às 7 horas de Brasília, certo? Que é a alternativa B, ok? Aí é só somar aqui. Ou você tem que cuidar daquela transição, que Brasília chega à meia-noite e volta novamente para as 11 horas. Não esquecendo que durante o horário de verão fica 2 horas à frente do Amazonas, né? 3 horas à frente do Acre. A questão 17, ainda sobre essa, no horário de verão, né, horário brasileiro de verão, quem é que tem horários iguais? Porque assim, Acre, Amazonas, Brasília, Noronha. E Brasília fala sudeste também, né? Bom, se no horário de... isso aqui adianta, vai ter o mesmo horário de Noronha. E como Resende está no Rio de Janeiro, né, que é o que fala no enunciado, esses dois terão o mesmo horário. Alternativa correta, letra E. Bom? Na questão 18, se fala sobre o eixão, né? Filme Norte-Sul, né? E também uma informação, protetor solar e tal. É um pouco da história de Brasília e da sua formatação. O que importa? Um atleta resolveu em um domingo percorrer os 12 quilômetros do eixão do lazer da seguinte forma: um cesto correndo, um cesto de 12, 2 quilômetros. 2/3 do percurso, do total do percurso, 2/3 de 12, 4, 8 quilômetros. Então, está faltando 2 quilômetros aqui para terminar. 25% desse restante com patinete. Se está faltando 2 quilômetros e ele fez 25%, é 1/4. 1/4 de 2 quilômetros são 500 metros. Então ele já fez 10.500 metros. Com base nisso, ele terminou o percurso caminhando. Que distância esse atleta caminhou até chegar ao final do percurso de 12 quilômetros? Se era 12 e ele já fez 10,5, ele fez a pé 1.500 metros. Alternativa correta, letra C.
Perfeito? E aí vamos para a questão 19 e 20, que trabalham, né, em cima de um calendário e com um ano bissexto, que é algo que eu chamo bastante a atenção de vocês. Tem todo aqui um algoritmo de que um funcionário fez e parará, parará. Eu vou colocar da minha forma como eu trabalho questões de calendário, certo? Vamos lá. 21 de abril de 2020, Brasília completa 60 anos. Né? Ela foi fundada 60 anos menos em 1960, no dia 21 de abril. Bom, os anos bissextos, como eu já expliquei mais de uma vez, são os anos das Olimpíadas, né? São os anos múltiplos de 4. Então aqui é bissexto e aqui é bissexto. Mas esse aqui não vai importar para o nosso cálculo, que esse aqui o bissexto já passou. Então o sábado, o 29 de fevereiro, ele não vai influenciar no nosso resultado. O que nós temos que descobrir? Olha só, 21 de abril de 2019 foi um domingo. Né? Sabendo que dia 21 de abril de 2019 foi um domingo. O próximo aniversário, que é 2020, que é um ano bissexto, vai ser que dia? Você sabe que quando não tem um bissexto no meio, de um ano para o outro, se teu aniversário esse ano foi numa terça, no ano que vem é numa quarta. Né? Mas como tem um bissexto, vai pular mais um dia. Então, se foi um domingo, no ano seguinte, em 2020, que é um ano bissexto, vai ser numa terça-feira. Ok? Então, essa questão é relativamente simples. O cuidado que tem que ter são os anos bissextos, que eu sempre chamo a atenção em minhas aulas. E a nossa última questão fala assim: os anos divisíveis por 4 são bissextos, aquilo que eu sempre falo, né? Que eles têm 365 dias. Pergunta o dia que ocorreu a fundação de Brasília. Nós vimos que em 2020 foi numa terça, né? Terça. Nós queremos descobrir em 1960. Bom, o que dá para fazer aí, pessoal? Como é que eu sugiro para vocês fazerem? Eu vejo quantos dias para trás vai ter que ter aqui. Normal, sem bissexto, é sempre pula um dia para trás, né? Se era terça, vira segunda para trás. Se era segunda, vira domingo. E depois tem que colocar os bissextos, que os bissextos são 1960 já passou, então vai ser 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 14. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Aqui, ó. 92, 96. Vamos fazer de novo. Não tem problema. Então, 64. Você viu que é bom a gente estar ligado, né? 68. Esses aqui são os anos bissextos, tá? 72, 76. A gente está ligado e ainda erra, né? 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 16 e 20. A gente sabe que aqui foi numa terça-feira. E a gente sabe que de 60 até
1960. Até 2020 tem 60 anos. Né? Então vai ser 60 que vai para frente, né? O dia, mais um dia a mais de cada bissexto, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, né? 15. Deixa eu dar uma conferida. Isso, é 15. 60 anos, mais os 15 que foram, seria 75 alterações de dia, né? Sempre pulando uma, então tu tem que ir para trás. Dias da semana. Vai dar 1. Vai dar 0. Então, são 10 semanas, né? E sobram quanto? 5 dias. Então, se tu tá numa terça, tu volta. Tu tá numa terça. Volta segunda, volta domingo, volta sábado, volta sexta, volta quinta. E aí, nós vamos ter a alternativa correta quinta-feira. Renato Almeida e Cursos Sazambucha agradecem demais a presença de vocês. Vocês viram que foi uma prova bem trabalhosa, né? Que cansa, mas que nós temos que nos dedicar. Bons estudos e até a próxima gravação. Fui.